Oi, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, Você é Cinéfila? O Pássaro Pintado é um filme episódico, evocando os 9 círculos do inferno de Dante. A cena de abertura é uma metáfora para toda a narrativa. No coração da densa floresta, um garoto de 6 anos chamado Josca, cujo nome só descobriremos ao final do filme, foge apavorado, abraçando um furão. Repentinamente, ele é empurrado por um garoto mais velho. Esse menino arranca o furão de suas mãos e cruelmente o encharca com gasolina antes de lançá-lo às chamas. A cena é perturbadora. Os rostos dos meninos são quase irreconhecíveis, borrados, desfocados, como se representassem uma força invisível e cruel que assombra Josca. O furão, queimando em círculos até sua morte, é um símbolo da angústia que ele está prestes a enfrentar. A partir desse momento, o tom sombrio e misterioso é estabelecido, nos mergulhando numa narrativa onde a comunicação não verbal é essencial. A ausência de trilha sonora é marcante, permitindo que os sons da natureza e a respiração ofegante de Josca envolvam o espectador, aumentando a sensação de desespero. Ao longo do filme, a câmera nos guia por essa odisseia sombria, repleta de significados ocultos e ritmo hipnótico. A colaboração entre o diretor e o diretor de fotografia cria uma cinematografia linda, herdeira da rica tradição do cinema do leste europeu. Sua estética visual lembra muito o trabalho de mestres como Andrzej Wajda, Emir Kusturica e Milos Forman. Cada quadro é meticulosamente composto, não apenas para causar impacto, mas para nos conduzir nessa jornada. A beleza formal da imagem em O Pássaro Pintado nos permite ver com os olhos bem abertos e absorver tudo, mas é a história e o desenvolvimento do personagem que verdadeiramente brilham. Assim como as pinturas sombrias de Goya, o filme nos lembra que a grande arte pode abarcar toda a experiência humana, inclusive suas feridas mais difíceis de suportar. Enquanto alguns diretores optam por imagens alucinógenas e choque visual em seus filmes, este filme resiste bem a esses artifícios fáceis. Ele encontra sua força em um realismo elegante e no mistério infinito de um mundo em que a beleza e o horror coexistem lado a lado. Essa abordagem evoca a essência das obras do fotógrafo Sebastião Salgado, cujas imagens únicas capturam a injustiça e o sofrimento com equilíbrio. Assistindo a esse filme, é impossível não evocar as lembranças do filme Vai e Veja, porém, é inegável que esse novo filme vai muito além de ser um mero derivado. Ele se ergue como uma obra complementar, uma variação magistral de um tema urgente que clamava por uma releitura quase 35 anos após seu precursor ter encantado e traumatizado o cenário do cinema soviético. Após a cena avassaladora da queima do furão, a figura imponente de tia Marta observa Josca retornando para casa carregando o cadáver carbonizado em seus braços. Com seus olhos fixos no menino, ela desabafa: "A culpa é sua." O diretor garante que as primeiras palavras faladas na narrativa carreguem um peso significativo, encapsulando a essência da jornada de Josca. O jovem protagonista é frequentemente confrontado com a carga injusta de levar a culpa pelas desventuras e infortúnios ao seu redor. Como o furão, a sua presença aparentemente inofensiva parece inflamar chamas de racismo, antissemitismo, abuso, frustração sexual, intolerância religiosa, desconfiança, como um cruel espelho da escuridão da natureza humana. O diálogo de abertura no filme Vai e Veja também é profundamente significativo.
A repreensão do ancião da aldeia aos meninos quando estes tentam encontrar rifles enterrados para se juntarem aos guerrilheiros reflete a tensão entre a inocência da juventude e a brutal realidade da guerra. A descoberta de um rifle por Floria, o protagonista, se assemelha a um rito de passagem, uma passagem para maturidade que se revelará trágica. Nessa cena, o rifle parece conter uma força desenfreada de vida ou morte, representando as escolhas extremas que a guerra impõe aos jovens soldados. A alegria de Floria ao encontrar a arma contrasta com a terrível ironia do destino, pois ele é visto por nazistas em um avião de reconhecimento e sua aldeia é alvo de um ataque mortal por causa da presença desse jovem com uma arma. A sequência seguinte é ainda mais devastadora. Dias após o ataque, Floria se depara com o ancião da aldeia em agonia, gravemente ferido e carbonizado pelos nazistas. Aquele que antes o repreendia agora o acusa, atribuindo-lhe a responsabilidade pela matança que recaiu sobre a aldeia. Essa acusação ecoa o padrão de culpa injusta que permeia ambas as narrativas. No filme Vai e Veja, o contexto é fundamental para compreender as complexidades emocionais que levam Floria a se sentir culpado pela tragédia que se abateu sobre sua aldeia. A angústia e o dilema enfrentados por Floria são agravados pelas palavras angustiantes de sua mãe, que implora para que ele não se junte aos guerrilheiros e deixe ela e suas irmãs gêmeas desamparadas. Ela o entrega a um machado e pede que ele as mate, buscando libertá-las da terrível possibilidade de serem capturadas pelos nazistas. A cena traumática da morte implícita da família de Floria é arrebatadora, transcendendo a qualidade audiovisual para envolver os 5 sentidos. O espectador é imerso em uma experiência sensorial assustadora, em que o cheiro da morte é quase palpável. A dor insuportável de Floria é resultado dessa profunda perda e do dilema moral ao qual foi confrontado. A mãe que o implora para poupá-las do destino cruel nas mãos dos nazistas e a subsequente morte de sua família criam um fardo emocional avassalador no seu coração jovem e vulnerável. O momento em que tia Marta confronta Joska sobre a morte do furão é uma das cenas de choque de realidade, revelando a dura natureza do mundo em que vivem. Longe de ser cruel, sua fala carrega um propósito de proteção, uma tentativa de abrir os olhos do menino para os perigos e adversidades que o cercam. Ao lembrá-lo de que não deve sair sozinho, ela enfatiza a importância de cultivar seu próprio jardim e encontrar segurança dentro dos limites da sua comunidade. As palavras sábias da tia Marta ecoam como conselhos práticos e valiosos. O cuidado com as botas, por exemplo, não é apenas uma questão estética, mas um leitmotiv incisivo que se revelará crucial para a sobrevivência de Joska mais adiante na história. A partida silenciosa de tia Marta, tão sutil que Joska leva o dia inteiro para perceber sua ausência, revela a inevitabilidade da morte. Como o próprio furão carbonizado, sua morte se assemelha a um lampejo efêmero na imensidão do universo. A cena em que Joska deixa cair o lampião a gás, incendiando o cadáver de tia Marta e sua casa, espelha também o trágico destino do furão. Essa cena serve como um ponto de virada significativo na jornada de Joska. Ele é compelido a enfrentar a finitude da existência humana, relembrando as lições e conselhos que recebeu ao longo da sua jornada com a tia Marta. Apesar de ter sido inadvertidamente responsável pelo incêndio na casa, Joska não carrega consigo a culpa pela morte da tia Marta. No entanto, a tragédia o leva a vagar por um vilarejo onde é recebido com uma hostilidade implacável.
cães raivosos rosnam em sua direção, os olhares dos moradores são frios e desdenhosos e empurrões violentos acompanham suas passadas pelas ruas. Para os aldeões, Josca é sinônimo de azar, e a simples presença dele parece desencadear uma atmosfera de infortúnio. A salvação surge em forma de Olga, uma enigmática curandeira xamã que exala mistério e sabedoria ancestral. Fascinada pela bruxaria e pelos segredos da natureza, Olga enxerga além da aparência externa de Josca e se sensibiliza com sua vulnerabilidade. Enquanto aprende sobre as artes da cura e da espiritualidade com Olga, Josca se distancia do vilarejo hostil que antes o rejeitava e encontra um refúgio seguro para sua alma inquieta. A cena em que Olga enterra Josca no solo fresco é um retrato poderoso das suas crenças nas forças curativas da natureza. Essa imagem ressoa com a simplicidade e o misticismo das práticas ancestrais de cura. À medida que Josca é enterrado até o pescoço, conectando-se diretamente com a terra, acredita-se que o solo fresco possa realizar sua mágica nele. Mas a manhã seguinte revela uma cena surreal, em que corvos, atraídos pela presença de Josca, ainda enterrado, começam a bicar sua cabeça. Esse momento angustiante evoca lembranças da famosa cena do chuveiro em Psicose e dos ataques em Os Pássaros, ambos de Hitchcock. No entanto, assim como nestes filmes, o impacto emocional é criado pela virtuosa edição e pelo design de som e não pelo que é mostrado explicitamente. Nesse mesmo episódio, após a curiosa experiência de cura, Josca se vê novamente envolto em uma série de acontecimentos inesperados. Um aldeão ciumento o faz cair em um rio e ele se vê lutando pela vida quando é arrastado pela correnteza em direção ao desconhecido. Flutuando sem rumo e agarrando-se precariamente em um tronco, Josca chega à beira da inconsciência, à mercê das águas turbulentas. No entanto, o destino intervém novamente quando ele é encontrado por um jovem saudável, um trabalhador da região. Esse encontro fortuito leva o rapaz a agir com compaixão e cuidado, resgatando Josca do perigo iminente. A reação do moleiro ao ver Josca é resultado da superstição e do medo arraigados naquele mundo hostil. Com uma expressão de desconfiança, o moleiro enxerga em Josca um portador de infortúnio e o rotula como sangue de cachorro, uma referência à crença de que a má sorte está associada a ele. Sua atitude revela a força das superstições e o peso das experiências traumáticas que marcaram a comunidade. A atuação soberba de Udo Kier, que interpreta o moleiro, transmite perfeitamente essas complexidades de sentimentos. O ambiente familiar é tenso e repleto de desconfiança, pois o moleiro suspeita que sua esposa e o operário estejam envolvidos em um relacionamento escondido. Essa suspeita não é infundada, mas a maneira como o moleiro decide lidar com a situação é a pior possível. Durante o jantar, o moleiro faz uma oração e, em seguida, encena um ato sexual bizarro com gatos direcionado à sua esposa e ao suposto amante. A situação atinge o auge quando o moleiro, com uma frieza assustadora, arranca os olhos do trabalhador com uma colher e o expulsa de casa. A cena em que Josca encontra esse trabalhador cego e decide devolver-lhe os olhos que ele havia recuperado dos gatos é uma reviravolta bem comovente, profundamente humana e inocente na narrativa. Essa atitude nobre contrasta com as ações violentas do moleiro e demonstra a essência benevolente do personagem de Josca. Ele busca devolver a visão ao trabalhador, oferecendo esperança. Enquanto percorre a terra em busca de trabalho e novas experiências, a cinematografia do filme começa a se destacar com um traço estilístico bem distintivo. A amplitude do quadro é utilizada com precisão
para acentuar a beleza e a grandiosidade da paisagem, ao mesmo tempo em que enfatiza a solidão e a vulnerabilidade do jovem protagonista. É perfeito. O episódio Lech e Ludmilla marca uma mudança significativa no estilo cinematográfico do filme. Joska, que ainda busca sua identidade e lugar no mundo, encontra trabalho com Lech, um apanhador de pássaros que o acolhe sob sua tutela. Essa relação é marcada por uma jornada de autodescoberta e aprendizado para Joska. No encontro inicial, Lech olha desconfiado para Joska e questiona sua origem étnica, sem saber se ele é cigano ou judeu. Para se provar, Joska demonstra habilidades cristãs, fazendo o sinal da cruz. Essa cena é acompanhada por uma mudança na cinematografia, onde o foco profundo dá lugar a uma profundidade de campo rasa, enfatizando o caráter íntimo e pessoal do momento. Essa mudança visual reflete a transformação interna de Joska, que está começando a entender a importância da sua identidade e como ela é percebida pelos outros. A relação entre Joska, Lech e Ludmilla, uma prostituta, leva Joska a testemunhar seu primeiro ato sexual. Esse evento representa outro passo em sua jornada de amadurecimento. Em outro momento importante e bem triste, ao pintar as penas de um pássaro e liberá-lo para se juntar ao bando, Joska testemunha a cruel reação dos outros pássaros que o atacam violentamente devido à sua alteração. Essa experiência serve como uma metáfora à sua própria jornada. A diferença muitas vezes resulta em rejeição e até mesmo violência. Joska percebe que, assim como o pássaro pintado, ele também pode ser vítima desse tipo de preconceito e discriminação. Essa lição profunda e dolorosa impulsiona Joska em sua jornada, fortalecendo seu entendimento da complexidade do mundo e da sociedade em que vive. Ele está aprendendo que a vida nem sempre é justa e que a diferença pode ser uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. A cena do pássaro pintado também é crucial para o título do filme e do romance original de Kosinski, uma vez que encapsula o tema central da história, a jornada de um jovem vulnerável que busca encontrar sua verdadeira identidade em um mundo hostil e inóspito. A cena angustiante da agressão contra Ludmilla é um momento crucial. A ironia cruel é que o mesmo destino que Lech achava divertido para o pássaro pintado se torna uma realidade horrível para Ludmilla logo em seguida. As mulheres da aldeia, movidas pela fúria e pela dor de perderem seus filhos para a maliciosa prostituta, desferem uma crueldade brutal como forma de vingança. Lech, desesperado para proteger Ludmilla, tenta intervir, mas é dominado pelas mulheres enfurecidas. A cena é capturada em um close-up intenso e doloroso, semelhante ao que Joska experimentou quando viu seu furão queimado vivo. A força dessa cena reside na sutileza com que as ações mais horrendas são sugeridas em vez de mostradas explicitamente. O momento em que Joska tenta curar as feridas de Lech apenas para ser recebido com rudeza destaca a complexidade das relações e a vulnerabilidade de nossos sentimentos. Joska, em sua jornada de autodescoberta e aprendizado, é confrontado com a dura realidade de que nem todos estão dispostos a receber ajuda ou mudar. Essa experiência é mais um passo na sua maturidade e compreensão da natureza humana. O momento crucial em que Joska encontra Lech enforcado é uma sequência poderosa. Ao abraçar Lech e puxá-lo para baixo para aliviar sua tortura, Joska demonstra compaixão e empatia, agindo em um ato de misericórdia. Esse gesto poético ressalta o crescimento emocional de Joska, mostrando sua transformação de uma criança vulnerável para um jovem que compreende a dor dos outros e busca aliviar o sofrimento ao seu redor. Em Hans,
outro episódio do filme, Joska encontra um cavalo ferido e se compromete a ajudá-lo. Sua compaixão e determinação são comoventes, pois ele deseja restaurar a saúde do animal da mesma forma que Olga fez com ele. No entanto, a crueldade do proprietário da aldeia o choca quando ele presencia o trágico destino do cavalo aleijado, apesar das suas boas intenções. É nesse momento crucial do filme que a chegada dos guerrilheiros traz clareza ao contexto da Segunda Guerra Mundial. A atmosfera silenciosa e opressiva cede lugar a uma música animada em um bar, revelando a festividade momentânea em meio ao caos da guerra. A presença dos guerrilheiros e a escolha de Joska como um possível sacrifício para os nazistas acentuam a aleatoriedade do destino e o absurdo da guerra, que transformou Joska de cigano em judeu, alterando o rumo da sua vida. O encontro com Hans, interpretado por Stellan Skarsgård, apresenta um momento tenso e surpreendente. Embora Joska esteja diante da possibilidade da morte iminente, Hans demonstra misericórdia e poupa sua vida. O filme assume uma abordagem mais ampla da Segunda Guerra Mundial, mostrando cenas impactantes de prisioneiros judeus tentando escapar e enfrentando uma morte trágica. As atrocidades cometidas pelos nazistas e a brutalidade dos acontecimentos são retratadas de maneira crua e muito comovente. Joska, agora mais dessensibilizado pelo horror que testemunha, continua sua jornada enfrentando o pesadelo da guerra. O encontro com o menino judeu é um momento de profunda introspecção para Joska. Ele observa o sofrimento do garoto sem emoção, como se estivesse estudando um objeto distante. A tragédia ao seu redor parece ter retirado qualquer capacidade de se conectar emocionalmente com os acontecimentos. As marcas das experiências brutais pelas quais passou ao longo do filme o tornaram quase insensível, como uma armadura que o protege das emoções mais avassaladoras. Uma das cenas em Vai e Veja compartilha a mesma temática de sobrevivência e indiferença diante da tragédia. Assim como Joska em O Pássaro Pintado, Flória é confrontado com a brutalidade da guerra e o sofrimento humano. A figura da mulher alemã, que antes assistia ao massacre com indiferença enquanto desfrutava de uma refeição luxuosa, agora está à beira da morte. Flória, como um entomologista observando uma criatura em seu habitat, parece desprovido de emoções enquanto conserta seu rifle, dando-lhe uma perspectiva impessoal sobre a situação. Tanto Flória quanto Joska foram submetidos a uma realidade tão desumana que aprenderam a proteger-se emocionalmente, colocando a sua própria sobrevivência em primeiro lugar. A ironia é inegável. A vida é uma sucessão de acontecimentos imprevisíveis e a morte pode estar à espreita a qualquer momento. Tanto Joska quanto Flória experimentam a brutalidade da guerra de perto, com suas consciências abertas para a realidade sombria do mundo. Eles estão imersos em cenários de caos, onde a sobrevivência é determinada não apenas pela vontade de viver, mas também pelo acaso e pela sorte. No episódio Padre e Garbus, o padre católico, apesar de ter boas intenções, toma uma decisão duvidosa ao confiar em Garbus para cuidar de Joska. Essa decisão levanta questões sobre a confiança cega e a ingenuidade em tempos de guerra, onde as pessoas podem ser enganadas por aparências e promessas vazias. Essa situação também destaca a vulnerabilidade de Joska como uma criança desamparada em meio à brutalidade e aos horrores da guerra. A transformação de Joska de uma vítima assustada em um combatente corajoso é uma narrativa poderosa de resiliência e sobrevivência. Sua astúcia e engenhosidade na forma como ele lida com Garbus refletem sua determinação de se manter vivo a qualquer custo. A cena final do bunker, onde Joska engana Garbus para cair no fosso dos ratos, simboliza sua capacidade de superar a crueldade
e a violência ao usar suas próprias armas contra seu opressor. O garoto passa um período indefinido imerso na solidão. Ele repousa na companhia das ovelhas em uma rústica cabana, conseguindo sustento ao subtrair alimentos de um estoque de inverno, dominando a arte de acender fogueiras, preparar suas refeições e assim por diante. Eventualmente, seu caminho se cruza com o de Labina. Esse episódio é bem estranho e nos deixa com sentimentos muito confusos. Nesse encontro, ela está dedicada aos cuidados de seu marido, um ancião que poderia ter saído diretamente de um afresco de Andrei Rublev. Labina subestima a perspicácia de Joska e permite que ele permaneça. A morte do marido ocorre sob circunstâncias questionáveis. Um intrigante plano visual reúne Joska em primeiro plano acordado, com Labina em segundo plano, embaçada e aparentando um êxtase sexual. A cena em que ela acaricia o milho feito em close-up é apenas um prelúdio para o que está por vir em termos de iniciação sexual de Joska. Labina quer sexo e Joska procura o amor que parece nunca ter tido. Ao deixar a cabana, Joska sente uma nova força dentro de si, uma determinação para enfrentar os desafios que a vida ainda lhe reserva. No episódio Mitka, somos confrontados com uma visão angustiante da crueldade e da destruição trazida pelos diferentes grupos de soldados que invadem uma aldeia. A presença dos cossacos, meio bêbados e obcecados em causar estragos, traz uma nova dimensão de terror e violência para a história. A cena apocalíptica da destruição nos lembra das atrocidades presenciadas no filme Vai e Veja, onde o massacre no celeiro nos deixa sem palavras. A violência implacável e indiscriminada é devastadora, deixando poucos sobreviventes para contar a história. Então, a chegada dos soviéticos traz uma sensação momentânea de alívio e justiça. Os cossacos são punidos e pendurados decorativamente de cabeça para baixo nas árvores. Os soldados soviéticos fumam e conversam, aparentemente insensíveis aos corpos pendurados. Essa cena de indiferença e desumanização contrasta com a primeira sugestão de um sorriso no rosto de Joska, talvez em meio à esperança de que finalmente haja justiça e proteção contra a crueldade que testemunhou. A cena em que Joska encontra Gavrila, um soldado soviético, é um momento de conexão e reconhecimento entre dois personagens marcados pelas atrocidades da guerra. O silêncio eloquente de Joska evoca empatia e compreensão por parte de Gavrila, que parece intuir o sofrimento que o menino enfrentou. A escolha de escalar Alexei Kravchenko, o ator que interpretou Floria em Vai e Veja, agora como Gavrila, acrescenta uma camada adicional de significado metacinemático, estabelecendo uma conexão simbólica entre os dois personagens e seus respectivos filmes. O encontro entre esses dois personagens é uma oportunidade para Joska encontrar alguém que o compreenda profundamente, mesmo sem palavras. A introdução de Joska ao acampamento do Exército Vermelho, liderado por Gavrila e Mitka, marca um ponto importante na sua jornada. Ao receber o uniforme do exército, Joska é confrontado com suas cicatrizes de chicotadas, que simbolizam as profundas marcas deixadas em sua alma pelas experiências traumáticas que enfrentou. A observação de Gavrila de que o uniforme vai caber em você perfeitamente destaca a tentativa de integrar a Joska em uma estrutura coletiva, mas o uniforme nunca se encaixa adequadamente nele. Durante a ausência de Gavrila, Mitka e Joska desenvolvem uma amizade peculiar. Mitka, percebendo a fixação de Joska pela arma, decide ensinar o menino lições de sobrevivência na guerra. Naquela noite, um evento trágico abala o acampamento, quando 4 soldados soviéticos que desobedeceram às ordens foram mortos pelos aldeões. Desafiando as ordens novamente,
Mitka leva Joska para acertar as contas, mostrando ao menino a realidade brutal da guerra. Mitka, um atirador de elite, mata 4 aldeões, incluindo um garoto da idade de Joska. Ele diz ao menino: lembre-se, olho por olho, dente por dente. O filme enfatiza que não há personagens perfeitos nesse cenário de guerra. Joska chega a um orfanato institucional, uma decisão feita em seu nome pelo exército soviético. O lugar é sombrio, como sempre, onde as crianças são tratadas com muita rigidez e até intimidação. O uniforme militar é tirado dele, mas ele mantém sua arma escondida. Ele escapa do orfanato, seguindo os passos de Antônia em Os Incompreendidos, mas é logo capturado novamente. A punição é severa e Joska é chicoteado mais uma vez em uma espécie de crucificação. No entanto, mesmo diante da crueldade e da dor, Joska encontra consolo deitando-se nos trilhos enquanto um trem passa por cima dele. Essa cena simboliza sua aceitação da morte como uma forma de escapar do sofrimento e da desumanização. Joska então vaga pelo mercado aberto da cidade devastada pela guerra. Seu olhar é atraído por um cavalo de balanço e ele se aproxima. No entanto, o feirante mal encarado interpreta mal suas intenções e o acusa de roubo, humilhando perante a multidão. Essa última humilhação é a gota d'água para Joska. Ele não suporta mais a injustiça que sofreu ao longo da sua jornada. A sua raiva e desespero se acumularam até o ponto de ebulição. Sem hesitar, ele decide agir. Joska não hesita. A raiva e a determinação se misturam em seu olhar enquanto ele persegue o feirante até um prédio em forma de túnel. Em frente ao homem que o humilhou, Joska aponta a arma que Mitka lhe deu com as mãos firmes e os dedos no gatilho. O momento é carregado de tensão e o espectador pode sentir o peso da vingança que está prestes a ser executada. Ele sabe que esse ato é diferente de tudo que ele já vivenciou antes. Não é um roubo por necessidade, nem um ato de sobrevivência na guerra. É pura vingança. O encontro entre Joska e seu pai é carregado de emoções conflitantes. Nicodem finalmente veio buscar seu filho após tanto tempo. Mas agora muita coisa aconteceu desde a separação e Joska não é mais o mesmo menino inocente que foi deixado para trás. Nicodem entra no quarto vazio e Joska o encara sem expressão. Ele está cheio de emoções reprimidas, confusão e raiva pela ausência do pai durante todos esses anos. Ao mesmo tempo, há uma mistura de amor e esperança no seu coração, querendo se reconectar com aquele que um dia o abandonou, supostamente abandonou. O pai, por sua vez, parece carregar um fardo de culpa e medo ao abraçar Joska. Ele se pergunta se será aceito, se conseguirá se redimir por ter deixado seu filho. Mas Joska não dá nenhuma resposta. Seu rosto permanece impassível, escondendo as emoções que fervilham dentro dele. O filme deixa a cena aberta, sem respostas fáceis. O futuro de Joska com seu pai é incerto, assim como seu próprio futuro como um sobrevivente de uma guerra brutal. A ambivalência do reencontro reflete a complexidade das relações familiares e a profundidade das cicatrizes deixadas pela guerra e pelo sofrimento. No ônibus, a atmosfera é bem tensa entre Joska e Nicodem. O menino ainda não está falando com o pai, mas suas emoções estão em turbilhão. Ele olha pela janela, observando a paisagem passar e refletindo sobre esse homem estranho com que ele compartilha uma história entrelaçada. Enquanto Nicodem cochila, Joska nota algo que nunca havia percebido antes. Um número tatuado no braço do pai. Ele não sabe o que significa, mas de alguma forma sente uma conexão profunda com aquela marca. Sem saber exatamente por quê, Joska sente que pode aceitar seu pai e começar a soletrar seu nome na janela suja do ônibus. Joska.
Enquanto olha para o pai, ele finalmente começa a entender o peso da sua própria identidade e história. O silêncio é quebrado pela música não diegética, a única usada em todo o filme. Eu espero que vocês tenham gostado desse longo vídeo. Eu sei, foi bem grande, mas eu queria muito ter feito ele. Se você ficou comigo até o final, muito obrigada. Não se esqueça de deixar um comentário aqui caso você já tenha assistido esse filme, o que você achou desse vídeo. E não se esqueça também de se inscrever para continuar acompanhando cada conteúdo que sai por aqui. Até mais, te vejo na próxima.